A Serra do Mar, um colosso verde que abraça a costa brasileira, é um lugar de beleza estonteante. Seus picos majestosos, vales profundos e a Mata Atlântica densa formam uma paisagem que hipnotiza, convidando à aventura e à contemplação. Mas por trás dessa fachada exuberante esconde-se um véu de mistério. Um enigma que assombra as comunidades locais e intriga a todos que ousam se aprofundar em suas histórias. O que realmente se esconde nas densas florestas e vales profundos da Serra do Mar, além da sua beleza natural. Por décadas, essa imponente cordilheira tem sido palco de desaparecimentos inexplicáveis, casos que desafiam a lógica e a capacidade de compreensão humana. Histórias sussurradas por moradores, reportagens de jornais antigos e buscas infrutíferas pintam um quadro perturbador. Quem nunca ouviu falar de algum aventureiro que partiu para a serra e nunca mais retornou? Ou de grupos de amigos que se perderam nas trilhas e, apesar de todos os esforços, jamais foram encontrados? Entre os casos que ecoaram na mídia, há o do casal de turistas que se aventurou por uma trilha pouco conhecida e se desvaneceu no ar, deixando para trás apenas um carro abandonado e a angústia de suas famílias. Ou a daquele experiente montanhista, cujo equipamento de ponta e vasto conhecimento da região não foram suficientes para protegê-lo de um destino incerto. Mas para cada história que ganha as manchetes, existem dezenas de outras, menos conhecidas, igualmente perturbadoras, que se perdem nas brumas da montanha e na memória das pequenas comunidades. A pergunta que paira é sempre a mesma. Seriam acidentes trágicos, fenômenos naturais imprevisíveis ou algo mais sinistro e inexplicável agindo nas profundezas da serra? A verdade é que a própria geografia da Serra do Mar é uma antagonista formidável. A Mata Atlântica, com sua densidade quase intransponível, forma um labirinto verde onde a luz do sol mal consegue penetrar. Rios caudalosos, que se transformam em torrentes incontroláveis após as chuvas, serpenteiam por desfiladeiros íngremes e traiçoeiros. A neblina, uma presença constante e etérea, desce de repente, engolindo paisagens inteiras e desorientando até os mais experientes. Para quem não conhece seus segredos e perigos, a serra é um ambiente implacável e desorientador, um lugar onde a natureza rapidamente reivindica seu domínio. Nesse cenário, as buscas e resgates se tornam missões quase impossíveis. A vastidão do território, a dificuldade de acesso e as condições climáticas adversas são desafios que testam os limites das equipes de busca. Um corpo, um vestígio, pode ser engolido pela vegetação em poucas horas, soterrado por um deslizamento de terra ou arrastado por um rio, desaparecendo sem deixar rastros. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Para os moradores locais, que vivem à sombra desses gigantes de pedra e floresta, os desaparecimentos não são apenas notícias distantes. Eles são parte de sua realidade, alimentando lendas e crenças populares transmitidas de geração em geração. Histórias de criaturas misteriosas, de almas perdidas que vagam pela mata, ou de portais para outros mundos, surgem como tentativas de dar sentido ao inexplicável. A sensação de impotência diante da força da natureza e o medo do desconhecido moldam a percepção e o comportamento desses habitantes, que aprenderam a respeitar e, por vezes, temer a serra. Eles sabem que, por trás da beleza, há um poder que pode consumir e apagar qualquer rastro de existência humana. Diante de tantos mistérios, a mente humana naturalmente busca explicações, categorizando o desconhecido em hipóteses que variam do racional ao místico.
Quando se trata dos desaparecimentos na Serra do Mar, as teorias mais comuns e, por vezes, mais frustrantes apontam para a dura realidade dos acidentes. A desorientação, por exemplo, é uma inimiga silenciosa e traiçoeira. Um passo em falso, uma trilha mal sinalizada, uma neblina que surge de repente, e um aventureiro pode se perder em questão de minutos, adentrando áreas inacessíveis, onde a densidade da vegetação e o terreno escarpado tornam o resgate uma tarefa hercúlea. Fenômenos meteorológicos extremos, como as chuvas torrenciais que transformam riachos em rios furiosos, ou os deslizamentos de terra que soterram vastas extensões de mata, são causas trágicas que não raro deixam suas vítimas sem qualquer vestígio. A própria natureza, em sua indiferença colossal, é capaz de apagar qualquer rastro humano com uma eficiência assustadora. Embora menos frequente como causa primária, a presença de animais selvagens como onças ou cobras venenosas também é um fator de risco que, somado à complexidade do ambiente, pode complicar ainda mais a sobrevivência e a busca por desaparecidos. A Serra do Mar é, em sua essência, uma força indomável, e subestimá-la é convidar ao perigo. Contudo, nem todos os desaparecimentos podem ser atribuídos apenas à fúria da natureza. Há um componente humano que não pode ser ignorado. Embora a maioria dos casos na Serra não envolva crimes, a possibilidade de um ato ilícito, ainda que rara, sempre paira sobre o ar. Mais comum, talvez, seja a questão do suicídio, onde a vastidão e o isolamento da serra se tornam um cenário para um fim premeditado, ou ainda, pessoas que buscam deliberadamente se afastar da sociedade, optando por desaparecer nas profundezas da mata, cansadas da vida urbana ou fugindo de problemas pessoais. A dificuldade reside justamente em distinguir entre um acidente genuíno, uma fatalidade ou uma escolha pessoal, quando as evidências concretas são engolidas pela floresta. A ausência de um corpo ou de qualquer pista transforma cada caso em um quebra-cabeça sem peças. E quando a razão falha em oferecer respostas, o misticismo preenche o vazio. As lendas e o folclore local são ricos em narrativas que tentam explicar o inexplicável. Moradores mais antigos contam histórias de criaturas míticas que habitam a floresta profunda. Guardiões invisíveis que não toleram a intromissão humana. Há quem fale de espíritos da floresta, almas de antigos habitantes que vagam sem descanso, ou até mesmo de portais dimensionais ocultos nas brumas da serra, capazes de transportar pessoas para outros reinos. Essas histórias, passadas de boca em boca, são mais do que meras superstições. São a expressão da necessidade humana de dar sentido ao caos, de atribuir uma causa, mesmo que fantástica, a eventos que desafiam a compreensão lógica. Elas refletem o medo ancestral do desconhecido e o respeito reverente pela natureza selvagem. Apesar de todo o misticismo, a ciência forense e as equipes de busca e resgate operam com métodos racionais, mas enfrentam desafios monumentais. Cães farejadores treinados, helicópteros equipados com tecnologia de ponta e drones com câmeras térmicas são empregados incansavelmente. No entanto, a vastidão e a densidade impenetrável da Mata Atlântica muitas vezes superam a capacidade da tecnologia. A vegetação densa impede a visibilidade aérea. O terreno irregular dificulta o avanço terrestre e as condições climáticas adversas podem inviabilizar o uso de equipamentos sensíveis. O tempo é um fator crucial. A natureza, com sua flora e fauna incessantes, rapidamente reclama qualquer evidência, cobrindo, decompondo ou arrastando vestígios, tornando a localização de um desaparecido uma corrida contra o relógio e contra a própria força da serra. A cada dia que passa, as chances diminuem e a esperança se esvai, deixando para trás apenas a pergunta que ecoa nas montanhas: o que aconteceu? E assim, a pergunta, o que aconteceu,
se transforma em um lamento silencioso, que reverbera não apenas nas montanhas, mas nas vidas daqueles que ficam para trás. O impacto nas famílias dos desaparecidos é a parte mais cruel e duradoura de todo esse mistério. Elas são as verdadeiras vítimas, condenadas a uma existência de incerteza e dor contínua. A ausência de um corpo, a falta de um túmulo para chorar, impede o fechamento, o luto, a aceitação. Cada dia que passa é uma eternidade de espera angustiante, alimentada por um fio tênue de esperança que se recusa a romper, mesmo diante da mais dura realidade. A busca por respostas torna-se uma jornada exaustiva, muitas vezes solitária, onde a burocracia se soma à dor e a indiferença de alguns se choca com a solidariedade de outros. O vazio deixado por um ente querido que simplesmente sumiu nunca é preenchido, transformando a vida dos familiares em um testemunho constante da força implacável e incompreensível da Serra do Mar. Essa montanha, majestosa e misteriosa, assume na percepção popular o papel de uma devoradora de almas. Não é apenas um lugar de beleza natural, mas um palco onde a vida se encontra com o desconhecido e onde o mistério se aprofunda a cada novo caso. Mas será que a Serra do Mar é intrinsecamente perigosa? Ou é a nossa percepção intensificada pela falta de respostas que a transforma em um monstro? A verdade reside provavelmente em um ponto intermediário. A Serra é, sem dúvida, um ambiente desafiador, com perigos reais e intrínsecos. No entanto, a aura de mistério que a envolve, alimentada pelas lendas e pela ausência de conclusões claras, amplifica a sensação de ameaça. Essa complexidade da relação entre o homem e a natureza selvagem nos lembra de nossa própria fragilidade, da nossa limitada compreensão diante de forças muito maiores do que nós. A Serra não tem malícia, nem intenção. Ela simplesmente existe, e é essa indiferença colossal que nos assusta e nos fascina ao mesmo tempo. Diante de tamanha grandiosidade e mistério, a prevenção e a consciência tornam-se ferramentas essenciais para quem se aventura por esses caminhos. É fundamental respeitar a natureza em toda a sua beleza e seu perigo. Quem se propõe a explorar a Serra do Mar deve fazê-lo com preparo, comunicação e, idealmente, com guias experientes. Informar-se sobre as condições climáticas, levar equipamentos adequados, comunicar o roteiro e ter um plano de emergência não são meras formalidades, mas precauções que podem salvar vidas. A humildade é uma virtude indispensável. Subestimar os perigos da serra é um convite ao desastre. A fragilidade humana é exposta de forma brutal diante da imensidão da natureza, e reconhecer essa vulnerabilidade é o primeiro passo para uma interação mais segura e respeitosa com o ambiente. Em última análise, a Serra do Mar permanece como uma guardiã de segredos, um lembrete constante de que, apesar de todos os avanços da ciência e da tecnologia, alguns mistérios persistem, desafiando nossa lógica e nossa capacidade de compreensão. Ela nos confronta com a ideia de que a natureza, em sua grandiosidade, sempre terá aspectos que nos superam, que nos lembram da nossa pequenez e da nossa inerente curiosidade. A vida, em sua essência, é uma jornada de descobertas e de perguntas sem respostas. E você, que nos acompanhou nesta jornada pelos mistérios da Serra do Mar, o que faria se estivesse perdido na imensidão de suas florestas, cercado por um silêncio que esconde tanto? Você acredita que todos os mistérios têm uma explicação racional? Ou há algo mais, algo que transcende nossa compreensão à espreita nas brumas da montanha? A resiliência humana é testada diante do desconhecido, e o respeito e a humildade perante a natureza são lições que a Serra do Mar nos ensina a cada desaparecimento, a cada lenda, a cada brisa que sussurra segredos antigos.